Keiki Kuryu é um aluno do ensino médio solitário que deseja apenas ter um relacionamento e passar algum tempo com garotas bonitas. No entanto, sua vida muda quando ele encontra uma carta de amor e se vê obrigado a encontrar a garota misteriosa, enquanto, ao mesmo tempo, namora 6 garotas belas com obsessões peculiares. A história se inicia com Keiki Kuryu sonhando com 3 garotas com grandes habilidades, mas é prontamente interrompido por sua irmã, Mizuha Kuryu, que se esgueira para sua cama. Mais tarde, no café da manhã, Keiki fica agitado e diz à irmã para parar, pois estar perto dela o faz querer uma namorada ainda mais. Na escola, ele recebe uma mensagem de sua veterana, Sayuki Takihara, convidando-o para visitá-la no clube de caligrafia. Enquanto isso, Sayuki está praticando para uma competição, e por causa disso, a sala do clube dela está uma bagunça. Ela se levanta e diz a Keiki que há coisas muito melhores do que limpar, mas Keiki não a ouve. De repente, uma garota loira fofa, Yuika Koga, surge da bagunça e revela que não está muito feliz, já que ela e Sayuki não se dão bem. Depois, a Mao Nanju, a colega de classe ruiva de Keiki. No entanto, Mao não tem paciência para a conversa fiada delas. Ela é toda a ação. Após a correria da limpeza e uma abertura muito boa, eles finalizam e Keiki lhes dá luz verde para um descanso. Keiki, no entanto, fica para trás, arrumando os últimos detalhes do cômodo. No momento em que ele está para sair, ele se depara com uma carta de amor com seu nome. A alegria de Keiki vai às alturas ao abrir a carta. No entanto, ele é surpreendido por uma reviravolta ao encontrar um plano escondido sob a carta. Após encontrar a carta de amor, Keiki decide pedir conselhos ao seu melhor amigo, Shoma Akiyama. Eles estão jogando cartas enquanto Keiki revela tudo sobre a situação. Mas adivinha só? Shuma parece não ter a menor ideia e não estar muito interessado. No entanto, ele acaba criando um apelido engraçado para a amante secreta de Keiki, Cinderela. É como uma pequena brincadeira, porque assim como Cinderela deixou o sapato, a amante de Keiki deixou o enredo dela para trás. Enfim, Shuma tem informações úteis para Keiki. Ele menciona que a carta ter sido encontrada na sala do clube restringe a lista de suspeitos. Isso significa que Keiki agora tem uma missão. Ele está determinado a descobrir quem escreveu aquela confissão sincera. Enquanto Keiki continua em sua busca, ele inesperadamente cruza caminhos com Sayuki. Ela começa a mostrar muito interesse em passar tempo naquela mesma sala do clube e até convida Keiki para uma festa do pijama. No entanto, Keiki decide recusar o convite de Sayuki, mesmo suspeitando que ela possa estar envolvida na situação da carta de amor. Seu próximo passo é encontrar Yuika, que por acaso está na biblioteca. Yuika fica curiosa sobre Sayuki e seus grandes talentos, pensando que eles podem dar-lhe uma vantagem com os rapazes. Keiki meio que concorda com ela, e quando Sayuki sai, ela deixa uma pequena pérola de sabedoria. Quando uma garota provoca um cara de brincadeira, pode significar que ela está interessada nele. Isso deixa Keiki coçando a cabeça, tentando descobrir o que tudo isso significa. Mais tarde, enquanto jogavam basquete, Shuma, que já é bem popular com as garotas da escola, pergunta a Keiki como as coisas estão indo, mas Keiki não nota nenhuma mudança no comportamento das garotas. Ele sente um pouco de ciúmes da popularidade de Shuma, mas no fundo ele sabe que tem potencial para fazer alguém se apaixonar perdidamente por ele. Enquanto joga, Keiki avista Mao observando do outro lado da quadra, mas acaba sendo atingido por uma bola, o que causa um pequeno apagão. Mais tarde, ele abre os olhos na enfermaria e fica chocado ao ver Mao sentada ao lado dele. De repente, sem pensar duas vezes, Keiki pergunta se Mao o apoiaria num relacionamento com outra garota. Mao parece um pouco desconfortável com isso e sai rapidamente, dizendo para ele não contar com ela para isso. A caminho de casa, Keiki cruza com Sayuki, que está cuidando de um cão parecido com girafa chamado Vegetariano, o que é basicamente o mesmo que chamar um pitbull de princesa. No entanto, o cão então foge para outra mulher. Sayuki fica um pouco com ciúmes do cachorro e deseja que alguém lhe desse esse tipo de atenção. Então ela se aproxima de Keiki e pede para ele fazer carinho nela. Keiki arrisca com todo mundo passando, mas isso não importa quando ele ganha um beijo na bochecha como recompensa. Todo esse cenário, junto com a informação de Mao de que Sayuki é a última a sair da sala do clube, leva Keiki a uma conclusão. Sayuki é provavelmente quem deixou aquela carta de amor. Ele tenta abordar o assunto com ela, mas na sua mente as palavras soam tão desajeitadas quanto convidá-la para um encontro. Sayuki, que está a escutar, surpreende Keiki ao aceitar o seu convite para um encontro. Keiki fica um pouco cético, mas Sayuki garante que não é só por isso. Ela está na verdade muito grata a Keiki por ter evitado o encerramento do clube no ano passado. Keiki a respeita muito por isso, mas ele vai em frente e pergunta se há algo mais entre eles. Sayuki fica corada com ele e faz uma fuga rápida, deixando a comida e Keiki para trás. No dia seguinte, Sayuki o está evitando, o que deixa Keiki num desânimo total. Ele se vira para Mao em busca de conselhos, e ela lhe entrega a dura verdade. Ele precisa elevar um pouco o nível do seu jogo. Keiki confronta Sayuki, que diz que realmente tem sentimentos por ele e que as coisas vão dar certo. Com isso, Keiki entra em modo furtivo, seguindo Sayuki depois da escola e a pegando para revelar que ele sabe do segredo dela e que a leva muito a sério. Sayuki cora enquanto insinua que precisa conversar no dia seguinte. Aquele dia parece uma eternidade, mas quando finalmente chega, Keiki vai ao clube onde ela ainda pratica. Sayuki pede a Keiki que feche os olhos, pois quer lhe mostrar algo. Pouco depois, quando Keiki abre os olhos, fica chocado ao ver sua veterana de um jeito bem assustador.
com uma coleira de cachorro no pescoço, pedindo para ser tratada como um animal de estimação. Sayuki oferece sua alça a Keiki, mas o pobre garoto ainda está em choque, tentando processar o que está acontecendo com ele enquanto ele recua. Enquanto isso, Sayuki se aproxima dele, revelando ser uma esquisita com obsessões estranhas. Sayuki acrescenta que quer que ele seja seu mestre e que possa repreendê-la a noite toda. No entanto, Keiki recusa a oferta dela, pois sabe que está em apuros. Depois disso, Keiki esbarra no seu professor na escadaria. O professor o elogia por ter limpado a sala do clube, mas menciona que ele deixou a porta destrancada. Keiki fica confuso porque ele se lembra de ter trancado a porta sozinho. De repente, ele percebe. Ele pensa que a garota da carta de amor já devia estar dentro da sala do clube quando a deixou na mesa. Ela provavelmente ouviu Keiki se aproximar e se escondeu. Keiki acredita que depois de ele destrancar a sala por fora, a garota abriu a porta por dentro e a deixou destrancada. Depois de Keiki falar com Shuma, ele volta à sala e agradece a Mal por tê-lo aconselhado a falar com Sayuki diretamente. Nesse instante, algo interessante acontece na biblioteca. Keiki ajuda Yuika, mas de repente Sayuki surge e começa a provocá-lo. Keiki diz a ela para não o incomodar enquanto trabalha. No entanto, Sayuki responde dizendo que é o momento perfeito para que ele a castigue como seu mestre. Yuika, vendo Sayuki provocar Keiki, diz-lhe para parar. Sayuki argumenta que pode provocá-lo por serem próximos, e até revela o próximo encontro deles. Após aquele incidente, Sayuki provoca Keiki novamente enquanto escolhe um livro, e menciona o encontro anterior deles de uma forma estranha. Yuika ouve isso e começa a questionar o significado por trás das palavras de Sayuki. Ela então pergunta a Keiki se ele saiu em um encontro com Sayuki, e ele admite que sim. Yuika continua a questioná-lo perguntando se ele se aproximou de Sayuki, e Keiki admite relutantemente, sentindo-se envergonhado. Yuika fica chateada e o chama de esquisito, mas depois ela pergunta se ele e a Sayuki estão juntos, e Keiki nega. Numa reviravolta inesperada, Keiki pergunta a Yuika o que pode fazer para fazê-la feliz, e de repente ela mesma fica feliz, e o convida para um encontro no próximo domingo. Depois, quando Keiki está em casa, sua irmã Mizuha percebe que ele está agindo de forma diferente. Ela descobre que ele vai ter um encontro com a Yuika neste domingo. Mizuha, sendo a irmã atenciosa que é, decide dar ao seu irmão inexperiente alguns conselhos sobre como fazer o encontro correr bem. O grande dia enfim chega. Keiki segue o conselho de Mizuha à risca. Ele chega cedo ao local, como Mizuha instruiu. Quando Yuika aparece, ele elogia seu vestido e cabelo, exatamente como lhe foi dito. Com isso, eles vão ao cinema, e Keiki age como um cavalheiro, segurando a mão dela e tratando-a como princesa. Depois, eles vão a um restaurante de fast food, como Mizuha sugeriu. Durante o dia, Keiki agradece a Mizuha em pensamento pelas instruções úteis. Tudo parece estar correndo bem, exceto por um pequeno contratempo. Mal, que os observa secretamente da janela do restaurante, fica zangada com Keiki. Mais tarde, Keiki leva Yuika para fazer compras. Eles se divertem correndo pelas lojas até que Yuika pede licença para ir ao banheiro. Keiki espera por ela, mas quando ela não aparece, ele começa a se preocupar. Ele vai procurá-la e a encontra sendo incomodada por uns garotos. Keiki rapidamente se aproxima e a tira de perto deles. Ele fica bravo com os garotos, dizendo que Yuika está com ele e pede desculpas a Yuika por não tê-la procurado de forma eficaz. Esse ato faz Yuika corar e se sentir feliz, então ela beija a testa de Keiki e o agradece por tê-la salvado. Enquanto voltam do encontro, Keiki se lembra de como Yuika era frequentemente excluída por ser meio japonesa. No entanto, ele sempre achou o cabelo e os olhos dela lindos, diferente dos outros que a ignoravam. Ele lembra também como conversava com ela todo dia, tentando deixá-la confortável. Eventualmente, ela começou a relaxar, sorrir e ter conversas normais com ele. No dia seguinte, Keiki está almoçando com Shuma quando ele recebe uma mensagem de Yuika. Ela diz que tem algo importante para discutir, então ele a encontra no depósito da biblioteca. Após a aula, Keiki segue para o depósito para encontrar Yuika, exatamente como ela havia pedido. Quando se veem, ela o cumprimenta e eles trocam algumas palavras agradáveis para começar. Enquanto isso, Keiki acredita que Yuika vai pedir para ele ser o namorado dela, mas em vez disso, ela revela que o quer como seu animal de estimação. Isso choca completamente Keiki, e ele fica sem saber como reagir. Yuika insiste e até mesmo promete recompensá-lo de uma maneira secreta. Na manhã seguinte, Keiki tem um terrível pesadelo. Ele vê uma princesa muito tímida sequestrando um príncipe de outro reino e fazendo dele seu pessoal. Este sonho o assusta tanto que ele acorda gritando. Mais tarde, durante o café da manhã, Keiki diz a sua irmã que não quer ir à escola porque não está se sentindo bem. No entanto, a verdade é que ele ainda está tentando processar o que aconteceu com a Yuika. No entanto, Mizuha insiste para que ele vá à escola de qualquer maneira. Quando Keiki chega à escola, ele fica em frente ao seu armário e pensa em quem poderia ter deixado a carta de amor na sala do clube. De repente, ele leva um grande susto ao encontrar um enredo feminino em seu armário. Isso o surpreende tanto que ele grita. Mais tarde, ele fala com a Yuika e pergunta se ela colocou no armário dele. Ela admite que sim, e Keiki fica muito zangado com ela.
Ele não quer ficar com ele, então ele o devolve a ela. Enquanto a conversa deles continua, Yuika decide compartilhar sua história de livro ilustrado com Keiki. Surpreendentemente, a história acaba sendo a mesma que ele viu em seu sonho. Keiki tenta ignorar, mas Yuika insiste que a história representa o relacionamento deles. Ela, com grande confiança, diz a ele que fará o relacionamento que tanto deseja com ele se concretizar. Isso deixa Keiki bastante nervoso, fazendo-o suar frio no rosto. Sentindo-se completamente oprimido, ele rapidamente foge dali. Quando ele volta ao seu armário, ele encontra algo realmente alarmante. Há uma foto dele e de Sayuki juntos, e um bilhete de Sayuki. O bilhete ameaça postar a foto na internet se ele não for à sala do clube imediatamente. Com isso, Keiki corre direto para a sala do clube. Para sua surpresa, ele encontra Sayuki vestida de empregada, pedindo para ser disciplinada. Isso deixa Keiki completamente sem palavras, pois ele jamais imaginou uma cena dessas. Sayuki então explica que aprendeu a se vestir daquele jeito num livro, provocando Keiki no processo. Ela reclama que ele não lhe tem dado a devida atenção ultimamente, revelando suas fantasias mais peculiares. Oprimido, Keiki decide fugir da situação durante o almoço. Durante o almoço, ele se senta com seu amigo Shuma e percebe Mao olhando-o. Shuma sugere que Mao pode estar por trás da carta de amor, já que ela costuma olhar para Keiki. É importante abordar tais situações com cautela e não tirar conclusões precipitadas. Keiki pode precisar coletar mais informações antes de fazer suposições. No entanto, Keiki acredita que os olhares de Mao são direcionados a Shuma devido à sua personalidade encantadora. Shuma garante a Keiki que Mao nunca o olha quando está sozinho, mas ela cora quando olha para Keiki. Pensativo, Keiki reflete sobre os acontecimentos recentes enquanto deitado num banco. De repente, ele recebe uma mensagem da Sayuki pedindo para ele ir à sala do clube depois da escola. Preocupado que Sayuki o incomodasse de novo, Keiki vai, a contragosto, para a sala do clube. Para sua surpresa, Yuika o intercepta e o engana para que feche os olhos. Ela o leva para uma sala onde o amarra. Yuika exige que Keiki lhe jure lealdade e ameaça roubar seu primeiro beijo se ele recusar. Enquanto Yuika se aproxima de Keiki, ele começa a questionar o significado do amor num primeiro beijo. Assim que as coisas ficam intensas, Sayuki vem ao seu resgate, interrompendo a situação. As garotas começam a discutir, revelando que ambas conhecem os segredos uma da outra. No meio da discussão, Mao inesperadamente entra no quarto e tira Keiki do caos. Mao culpa Keiki por ser gentil demais com as duas garotas e menciona tê-lo visto num encontro com a Yuika recentemente. Quando Keiki pergunta a Mao por que o namoro dele a incomoda, ela fica sem jeito e admite que não quer que ele saia com outras garotas. Isso adiciona ainda mais confusão à situação já complicada para Keiki. Tarde da noite, Mao é vista desenhando coisas estranhas em seu caderno quando adormece, chamando Keiki de idiota. Na manhã seguinte, as coisas ficaram tensas entre Keiki e Mao. Por outro lado, Yuika também aparece dizendo bom dia para os dois. Ela percebe que Mao parece chateada e pede desculpas pelo que fez no dia anterior. Keiki fica surpreso que Yuika possa ser gentil, apesar de seu comportamento às vezes maldoso. Na sala do clube, Sayuki pede desculpas a Keiki por chatear ele e Mao, e promete não envergonhar mais o perdedor em público. Com isso, Sayuki quer que Keiki resolva a situação com Mao, pois, como uma cadela leal, não quer arruinar a amizade deles. Mais tarde na aula, Keiki tenta falar com a Mao, mas ela recusa e sente que ele a tinha abandonado. Para consertar as coisas e pedir seu perdão, Keiki sugere que eles saiam juntos com Shuma, assim como faziam antes. No dia seguinte, o grupo vai a um fliperama onde o trio se diverte jogando. De repente, Keiki tropeça e está prestes a cair, mas felizmente Shuma o segura, e ambos acabam numa posição bem constrangedora. Observando, Mao rapidamente pega o celular e começa a tirar fotos deles, ao que Shuma provoca Mao de forma brincalhona, e ela insinua seu ciúme por ele. Mais tarde à noite, Shuma os deixa sozinhos, permitindo que passem mais tempo. Mao diz a Keiki que ela pode ir sozinha, pois sua casa é perto, mas Keiki recusa, dizendo que não pode permitir isso, já que ela é uma garota. Ao ouvir isso, Mao cora, e enquanto caminham para a casa de Mao, ela para e diz a Keiki que sair como um trio não é satisfatório para ela e deseja ir como um casal. Mas antes que o perdedor denso possa processar o que ouviu, começa a chover. Eles precisam de abrigo onde puderem. Devido à chuva, o olhar de Keiki foca nos talentos de Mao, deixando-a nervosa. Mao pergunta sobre Yuika e Sayuki, mas ele a informa que não há nada entre eles, apenas se sentem mais à vontade com ele. Ela então pergunta a Keiki se ele gostaria de ter um relacionamento, ao que ele responde que fantasia em estar em um, o que torna a situação um tanto constrangedora entre os dois. Diante disso, Keiki decide mudar o ambiente, indo buscar bebidas, já que Mao estava com frio. No entanto, ao retornar, ele a vê observando algumas fotos de Shuma. Ele tem a impressão de que Mao está apaixonada por Shuma, o que a deixa triste. Ela foge, deixando o garoto mais uma vez incerto se entendeu tudo errado. No dia seguinte, Sayuki percebe que as coisas ainda não foram resolvidas, então ela decide ficar de fora até que Keiki possa resolver a situação. Yuika também percebe que Keiki está muito para baixo, mas é a irmã mais nova dele que não consegue deixar de lhe oferecer algum conforto depois de ouvir a história toda. Ela sugere que ele seja apenas ele mesmo e dê o seu melhor, porque essa é a melhor forma de lidar com a situação.
Embora as respostas que obtiveram até agora não sejam claras, Keiki está determinado a falar com Mao e resolver as coisas. Ele a persegue até que ela finalmente confessa que não consegue parar de pensar nele. Keiki pede desculpas por tudo o que aconteceu e sugere que eles passem mais tempo para se conhecerem melhor. Ele quer muito recomeçar e acertar as coisas. Keiki está disposto a fazer o que for preciso para restaurar as coisas ao normal. Mao leva um momento e então faz um pedido surpreendente. Ela pede a Keiki para começar a namorar Shuma oficialmente. Keiki fica bastante chocado com essa solicitação, mas descobre-se que Mao busca inspiração para o seu mangá exclusivo, e ela se baseia nas interações diárias entre Shuma e Keiki. No entanto, Keiki recusa-se veementemente e pede a Mao para parar de usá-los como exemplos, especialmente porque suas identidades não estão nada bem escondidas. Mao explica que é impossível, pois a série é extremamente popular e já há grandes expectativas para a sua segunda parte. Ela avisa Keiki que, se ele recusar, ela vai garantir que ele nunca mais terá chance com nenhuma outra garota. Apesar da relutância de Keiki, Mao permanece inabalável em sua decisão. Keiki fica desanimado, percebendo que até mesmo Mao possui um lado sombrio. No entanto, alguns dias depois, ele recebe uma surpresa bastante desagradável ao encontrar outro envelope anônimo em seu armário. Desta vez, o conteúdo é uma foto dele junto com Sayuki. Dentro do envelope, há também uma mensagem que instrui Keiki a ir ao clube de astronomia, ou então sua reputação será completamente destruída. Isso assusta Keiki, então ele corre para o clube. Quando chega, é recebido por uma garota de capa e cabelo azul vibrante. Ela se apresenta como Koharu Otori. No dia seguinte, no clube, Keiki começa a se perguntar por que tantas coisas estranhas têm acontecido com ele ultimamente. Os dias dele não foram normais desde que rejeitou a oferta da Mao. De repente, ele vê a Yuika no clube vestida de coelhinha e pulando. Keiki está confuso com o que aconteceu. Sayuki explica que para Yuika ser aceita no clube, ela teve que se vestir de coelhinha por um dia inteiro. Mao também entra para o clube, aproveitando o amor de Sayuki por seu mangá estranho, prometendo-lhe uma cópia da nova edição. Quando as coisas pareciam estar a acalmar, Keiki recebe uma mensagem de Mao. Ela o ameaça imediatamente para não revelar o verdadeiro motivo pelo qual ela se juntou ao clube, pois ela mostraria seu trabalho para Mizuha. Isso transforma o clube num lugar caótico, cheio de situações inesperadas. Keiki não consegue acreditar como as coisas tomaram um rumo tão estranho. Na sala de astrologia, Keiki pergunta a Koharu por que ela o chamou. Para sua alegria, Koharu confessa que está apaixonada por ele. Keiki fica muito feliz e pensa que ela pode ser a Cinderela que ele procurava. Ele aceita os sentimentos dela e corre ansiosamente em direção a ela, pronto para pedi-la em casamento. Para sua surpresa, Koharu revela que ela é na verdade louca pelo seu amigo Shuma. Ela pede a Keiki para ajudá-la a conquistar o coração de Shuma, ou então ela fará uma foto dele com Sayuki viralizar, o que poderia arruinar a vida dele. Keiki é pego de surpresa por essa reviravolta inesperada. Com isso, eles decidem se encontrar num restaurante para elaborar um plano. Keiki não acha que haverá problemas, pois Shuma tem preferência por garotas fofas, e Koharu se encaixa perfeitamente nessa descrição. Nesse momento, Koharu revela que sabe que é impossível porque ela é na verdade mais velha do que Shoma e Keiki, apesar da sua aparência. Keiki acha isso difícil de acreditar, mas quando ele vê a cor da saia de Koharu, que é a mesma da Sayuki, isso confirma a sua afirmação. Ele começa a pensar em desistir, mas a foto não o permite. Ele então se compromete a encontrar uma forma de unir Shuma e Koharu. Embora pareça uma tarefa difícil, Keiki está decidido a conseguir. Mais tarde à noite, Mizuha encontra Keiki pensativo ao voltar das compras. Keiki, grato pelo seu esforço, decide mostrar sua gratidão comprando-lhe um sorvete e ajudando-a com as sacolas. Mizuha então compartilha uma notícia empolgante com ele. Eles vão mudar para uniformes de verão e todos usarão saias da mesma cor. A única coisa que os diferenciará é a fita. Keiki fica aliviado ao ouvir isso, porque ele já tem um plano em mente para se diferenciar. Ao ouvir isso, Keiki sabe que está com tudo sob controle. No dia seguinte, Keiki apresenta Shoma e Koharu um ao outro. Shoma fica impressionado, e pensa que Koharu é uma estudante mais jovem por causa de sua aparência. No entanto, ele fica ainda mais constrangido quando ela o chama de senpai em japonês. Keiki fica muito feliz ao ver que seu plano funcionou. Ele também percebe que Koharu sempre usa um moletom porque sua pele é sensível, o que torna impossível ver a fita que ela usa. Koharu aproveita a situação e troca números de telefone com Shuma. Eles até tiram uma foto juntos, fazendo Koharu sentir que seus sonhos finalmente se realizaram. Mais tarde, Keiki começa a se perguntar por que a garota da carta ainda não o contatou. Sentindo-se um pouco perdido, ele pede ajuda a Koharu para descobrir quem ela poderia ser. Após analisar a situação, Keiki percebe que a garota não é necessariamente do clube deles. Poderia ser qualquer garota da escola, ou alguém de fora que entrou na sala do clube naquele dia. Isso significa que ele tem um longo caminho a percorrer em sua investigação. Keiki decide colher informações na sala do clube, mas depois muda de ideia. Ele sabe que seus colegas de clube estranhos provavelmente estarão em suas atividades habituais. Em vez disso, ele tem uma ideia brilhante de pedir ajuda ao professor.
Porém, ao começar a subir os degraus, ele inesperadamente esbarra em Fujimoto, a vice-presidente do conselho estudantil, que está carregando uma pilha de papéis. Tenho que dizer, ela é definitivamente a terceira irmã de Ren e Ram. Nesse processo, Fujimoto escorrega e cai, e Keiki rapidamente pula para evitar que ela se machuque. Nesse momento, algo estranho acontece. Fujimoto acaba em cima dele e não quer soltar por um bom tempo. Keiki tenta dizer a ela que pode se levantar, mas ela parece se sentir um tanto estranha com toda a situação. Depois, Keiki decide abordar a professora e perguntar se ela notou alguém andando pelo andar naquele dia. Ao seu surpresa, a professora menciona ter encontrado Fujimoto. Essa revelação torna Fujimoto uma forte candidata a ser a garota que deixou a carta em seu plano. Enquanto Keiki reflete sobre a situação, Fujimoto aparece de repente atrás dele. Ela explica que o estava procurando para expressar sua gratidão por ele a ter salvado no dia anterior. Para mostrar seu apreço, ela o presenteia com uma caixa de chocolates. Assim que ela está prestes a sair, ela se agarra a ele e dá uma cheirada, dizendo que precisava de uma recarga. Parece que Fujimoto gosta bastante de Keiki e não tem medo de demonstrar. Depois de alguns dias, Keiki e Koharu se encontram na sala de astrologia olhando fotos de Fujimoto. Keiki tinha pedido a Koharu para observar Fujimoto, e ambos concordam que ela é uma ótima aluna, mas às vezes é um pouco desajeitada, o que as pessoas acham fofo. Parece que Fujimoto tem dado muita atenção a Keiki por causa das atividades do clube. Numa tentativa de clarear a mente, Keiki vai para a sala do clube para pensar. No entanto, ele inesperadamente encontra Yuika, que lhe arma uma armadilha. Após um momento de flerte, ela rapidamente foge, chamando-o de protagonista de comédia romântica. Enquanto Yuika sai, há uma batida na porta e acaba por ser Fujimoto. Ela veio inspecionar a sala do clube e garantir que nada estranho esteja acontecendo. Mais do que tudo, ela queria perguntar a Keiki se ele poderia se voluntariar para ajudar a recolher o lixo. Naquele momento, Sayuki, que observava de longe, vê Fujimoto como uma impostora e decide se juntar a eles quando forem limpar o lixo. No local da limpeza, Fujimoto tenta se aproximar de Keiki, o que deixa Sayuki desconfortável. Sayuki pede a Fujimoto para se afastar, mas como Keiki é solteiro e não tem um relacionamento romântico com Sayuki, Fujimoto aproveita a oportunidade para provocá-la ainda mais, aproximando-se. Sayuki não aguenta mais e decide marcar seu território debaixo de uma ponte, lambendo e ignorando seus apelos para parar. Nesse momento, Keiki se lembra de uma situação semelhante de sua infância com o cachorro de seu avô. Seu avô o ensinou uma técnica secreta para afastar o cachorro puxando seu rabo. Sem perder tempo, Keiki decide aplicar a mesma técnica em Sayuki. Ela cora profundamente, mas parece gostar tanto que não reclama e acaba indo embora sozinha, sentindo que não consegue mais se controlar. Depois disso, Keiki volta para Fujimoto, que percebe que ele encontrou uma revista. Ela tenta deixá-lo sozinho para se entreter, mas acaba caindo num lago. Keiki corre para ajudá-la, e no processo ele vislumbra o seu plano. Para ser educado, ele oferece a ela sua jaqueta, tentando não olhar demais. No dia seguinte, Keiki decide compartilhar todas as informações que ele reuniu sobre Fujimoto com Shuma. Eles a encontram sem querer, mas ela segue evitando Keiki, o que o leva a crer que ela ainda se envergonha do incidente anterior. Surpreendentemente, Fujimoto chama Keiki à sala do conselho estudantil para agradecer por emprestar-lhe a jaqueta. Ela até prepara chá e bolo para ele. No entanto, as coisas tomam um rumo estranho quando ela se agarra a ele e ignora seus pedidos de cautela, caso alguém entre. Fujimoto garante que não serão interrompidos por um tempo, e acabam adormecendo abraçados. Quando Keiki acorda, ele tem uma grande surpresa. Pelo visto, Fujimoto tem um fetiche bizarro por cheiros de pessoas. Naquele momento, o cheiro do Keiki é o favorito dela e ela quer os calções dele, recém-usados. Keiki lamenta o fato de que Fujimoto parecia ser a única garota normal interessada nele, mas acontece que não é bem assim. Após ligar todos os pontos e perceber que Fujimoto poderia ser a garota da carta, Keiki recusa-se firmemente a dar seus shorts. Com o passar dos dias, o relacionamento de Shuma e Koharu está fluindo sem problemas. No entanto, eles se deparam com um desafio. Shuma não sabe a verdadeira idade de Koharu, e se descobrir, pode rejeitá-la. Para superar isso, eles decidem se aproximar organizando um encontro duplo, mas o problema é que Shuma não tem certeza com quem ir. Yuika é fofa demais, Fujimoto tem suas peculiaridades únicas, e mal provavelmente seria contra Shuma ter uma namorada. Isso deixa Sayuki como a única opção. Sayuki fica feliz por ser escolhida, mesmo sabendo que foi a escolha do mal menor. No clube de boliche, Sayuki não é muito boa em esportes, e para complicar as coisas, ela nunca jogou boliche antes. Mas adivinhe só, Sayuki não tem medo de um desafio. Ela sugere uma aposta para apimentar as coisas. O perdedor do jogo tem que deixar o vencedor pintar seu rosto, e a terceira pessoa tem que seguir uma ordem do vencedor. A princípio, Keiki hesita porque sabe que Sayuki pode estar se colocando em desvantagem, mas Sayuki confia em si mesma. Ela não acha que Koharu seja tão boa no boliche porque é pequena. Bem, que surpresa, Koharu acaba se revelando uma profissional de boliche. Ela tem praticado boliche com a família e até consegue chegar em primeiro lugar. Shuma, por outro lado, termina em terceiro lugar.
Após o jogo, Koharu pergunta a Shuma se eles podem se chamar pelos nomes. Shuma está radiante porque é como um sonho realizado para ele. Ele está muito feliz por ser tratado com confiança por uma garota japonesa como Koharu. As coisas estão indo muito bem entre Koharu e Shuma. Depois do encontro incrível deles, Koharu está extremamente feliz. Ela diz a Keiki que ela e Shuma conversam o dia todo e até fazem planos para encontros futuros. Koharu sente que é hora de ser honesta e confessar seus verdadeiros sentimentos a Shuma. Um dia, depois da aula, Koharu espera por Shuma e pede para eles irem embora juntos. No entanto, as coisas não saem como planejado. Neste mundo amaldiçoado, Keiki, sendo o perdedor que é, decide fazer o papel da perseguidora que Koharu costumava ser e o segue. Koharu começa a contar sobre a primeira vez que viu Shuma. E foi amor à primeira vista para ela. Ela até lhe revela a verdadeira idade enquanto confessa seus sentimentos. Para a surpresa de Koharu, Shuma fica chocado com a confissão dela e tristemente a rejeita. Acontece que Shuma gosta de garotas mais jovens que ele, e isso o deixa com o coração pesado. Koharu fica com o coração partido e não tem outra escolha a não ser aceitar a decisão de Shuma. Nesse momento, Keiki intervém e conversa com Shuma. Ele acha que rejeitar alguém por um motivo tão trivial não é justo. Shuma percebe que Keiki tem razão. Ele se lembra de todo o esforço que Koharu fez por um ano inteiro só para poder falar com ele. Shuma percebe que desta vez a situação é diferente, e ele decide fazer algo a respeito. Keiki se encontra com Koharu, e eles conversam sobre os motivos questionáveis de Shuma para tê-la rejeitado. No entanto, Keiki interrompe a conversa porque se sente culpado e pede a Koharu um tempo para serem amigos e superar sua preferência por garotas mais jovens. Koharu acha essa resposta clichê e a vê como a incapacidade de Keiki de rejeitá-la adequadamente. Keiki, por outro lado, sente-se ainda pior após essa conversa, mas aqui está a reviravolta. Acontece que Koharu estava apenas testando-o. No fundo, ela está bem em esperar por ele. Parece que tudo vai bem entre eles. Com isso, Shuma acende as luzes da sala e fica chocado ao ver que o clube de astronomia está cheio de fotos secretas. Esta descoberta o faz reconsiderar se ele quer continuar um relacionamento com a Koharu, já que ela parece ser uma perseguidora. Mais tarde, Keiki decide verificar debaixo do seu colchão e encontra o enredo da Cinderela que ele vinha escondendo. Ele tenta descobrir quem poderia ser a garota misteriosa da carta de amor, mas descartou a Fujimoto. Ele começa a se perguntar se poderia ser uma das garotas do clube, que são um pouco estranhas, mas fofas à sua maneira. Depois de guardar, ele desce as escadas, perdido em seus pensamentos. Por acidente, ele entra no banheiro e vê a irmã. Isso cria uma situação bem desconfortável, mas, ao contrário de outras garotas de anime, Mizuha entende que aquilo não foi intencional e o deixa ir embora sem causar qualquer problema. É definitivamente uma situação embaraçosa para o Keiki, mas pelo menos a irmã dele sabe que foi um acidente. Mais tarde, Keiki e Mizuha estão apenas a relaxar no sofá, a ter uma conversa casual. Mizuha pergunta ao Keiki o que ele acha da cor verde, e ele diz brincando que ficaria bem nela. Mizuha percebe que Keiki parece um pouco distraído, e pergunta-lhe por quê. A princípio, Keiki hesita, mas então ele finalmente pergunta a Mizuha o que ela faria se ele quisesse uma garota como animal de estimação. A resposta de Mizuha é bem direta. Ela diz que chamaria a polícia. Keiki vai um passo além e pergunta a Mizuha o que ela faria se ele virasse o bichinho de estimação de uma garota. Novamente, ela responde chamando a polícia. E só para testar as águas, Keiki pergunta a Mizuha o que ela faria se houvesse uma garota que gostasse de cheirar o seu cheiro. E adivinha? A resposta de Mizuha é a mesma, chamar a polícia. Essa troca, na verdade, tranquiliza Keiki, pois ele estava começando a duvidar se era o estranho. De repente, a campainha toca e, para surpresa de todos, é Sayuki. Ela estava entediada e queria ver Keiki. Sayuki pede desculpas pelo comportamento dela no incidente da coleta de lixo, culpando a falta de atenção. Ela veio até Keiki para receber um pouco de carinho. Keiki concorda em dar-lhe atenção, mas quer ter certeza de que não chegue aos extremos da última vez. Ele se pergunta o que fazer, e então tem uma ideia. Ele trata Sayuki como um cão e acaricia sua barriga, o que a deixa muito feliz. Ela quer recompensar Keiki, aconchegando-se, e ele está no paraíso. Infelizmente, Mizuha entra com chá e os interrompe. Vendo que os está a interromper, ela sai para que possam continuar em paz. No entanto, Keiki percebe que a situação pode ser mal interpretada, então convoca rapidamente uma reunião familiar de emergência para explicar que não é o que Mizuha pensa. Porém, quanto mais Keiki tenta se justificar, pior fica. Sayuki, farta, decide ir embora. Keiki pede a ela para encontrar outra pessoa para ser seu mestre, mas ela recusa, dizendo que só ele é digno. É definitivamente uma situação complicada, e as tentativas de Keiki de se explicar só parecem piorar as coisas. As coisas ficam ainda mais complicadas quando a Kyuika aparece, entediada e determinada a domar Keiki. Ela traz uma fantasia de coelho e tenta convencer Keiki a vesti-la. Keiki tenta recusar, mas a Yuika ameaça mostrar um mangá embaraçoso que a mal fez para a Mizuha. Keiki se sente encurralado e não tem escolha a não ser ceder. Yuika tira fotos para capturar a cena constrangedora e decide recompensar Keiki dando-lhe a sua trama. No entanto, Keiki tenta impedi-la porque não está interessado. No meio do caos, Yuika acidentalmente cai em cima dele. E quando se pensa que não podia piorar, Mizuha aparece inesperadamente e testemunha toda a situação, novamente surpresa.
Com isso, Keiki reúne todos mais uma vez para uma reunião de emergência para explicar o que realmente aconteceu com Yuika. Ele tenta justificar que foi Yuika quem quis jogar, mas Mizuha não acredita nele porque não corresponde às suas expectativas. Infelizmente, Yuika acaba indo embora também. Horas depois, Mao liga para Keiki querendo saber de Sayuki. Descobre-se que tinham um plano o tempo todo. Enquanto isso, Mizuha ouve a conversa às escondidas e percebe que não havia nada a temer. Mao aproveita para perguntar a Keiki se ele já namorou. Keiki admite que não, e então Mao pergunta, brincalhona, se ela poderia ser a sua primeira vez. Mas ela logo esclarece que era só uma piada, levando Keiki a pedir que não brinque com os sentimentos dele. Surpreendentemente, Mizuha, que ouvia as escondidas, confirma que Keiki é a vítima em todos esses eventos, felizes ou infelizes. Ela fica impressionada que ele tenha a escolha entre ser mestre ou animal de estimação, mas reafirma sua posição de favorita por ser sua irmã mais nova. Keiki volta para o seu quarto e percebe que o enredo deixado pela garota da carta sumiu. Ele se encontra com a amiga Koharu e o amigo Shuma para tentar descobrir o que aconteceu. Eles restringem as possibilidades a Yuika ou Sayuki, como as únicas opções. Não estava nos planos deixar o objeto ali, então Shuma e Koharu sugerem que Keiki verifique as saias delas para descobrir a quem pertence. Mas Keiki acha que não seria certo, então ele decide investigar por conta própria. Ele vai para a sala do clube de caligrafia para encontrar Sayuki e diz a ela que precisa falar com ela. Eles concordam em ir a um parque de diversões juntos para ter uma conversa fora da escola, pensando que talvez isso ajude Keiki a obter algumas respostas e esclarecer a confusão em torno da misteriosa situação do enredo. Enquanto Keiki e Sayuki entram no parque de diversões, Keiki percebe que Sayuki está corando. Sayuki explica que está preocupada que sua saia seja levada pelo vento porque está usando uma. Keiki fica surpreso porque ele sabe que Sayuki pode ser um pouco ousada às vezes. Naquele momento, Keiki tem uma ideia. Ele se pergunta se Sayuki estaria usando um vestido parecido com o da Cinderela. Keiki pensa que indo em brinquedos com muito movimento, ele poderia ter um vislumbre. Mais tarde, Keiki visita a exposição de arte de Sayuki e pergunta por que ela o escolheu como seu mestre. Sayuki lhe diz que a princípio foi simplesmente porque ele entrou no clube de caligrafia, mas gradualmente ela se convenceu mais de que ele deveria ser seu mestre. Enquanto voltam para casa, Keiki toma medidas desesperadas e a pergunta diretamente no meio da rua. Sayuki fica extremamente envergonhada, mas sua personalidade a impede de recusar, então ela levanta. Keiki fica surpreso porque vê algo que não esperava. De volta em casa, Keiki pergunta a Mizuha se é normal sair sem usar nada por baixo, mas ela acha impossível, o que o tranquiliza. Acontece que esse foi o caso com a Sayuki. Por causa desse incidente, a Sayuki começa a agir nervosa e pede desculpas por ter saído daquele jeito. Ela percebe o quão desconfortável deve ter sido para o Keiki e promete considerar isso mais no futuro. No entanto, apesar de tudo isso, Sayuki continua desconfortável e não consegue parar de olhar para Keiki. Yuika percebe isso e tenta deixá-la com ciúmes, aproximando-se cada vez mais de Keiki, a ponto de até se sentar em cima dele. Então Sayuki não aguenta mais e sai da sala do clube. Mais tarde, na sala do clube de astrologia, Keiki conversou com Shuma e Koharu. Eles perceberam que Sayuki é muito importante. Keiki queria falar com ela, mas ficou surpreso ao descobrir que Sayuki tinha entendido mal a situação. Ela pensou que ele ainda estava brincando e apenas fingindo ser difícil. Keiki se arrepende de ter se preocupado com isso. Nesse momento, ele criou coragem para perguntar a Sayuki se ela pegou o enredo do quarto dele, e ela confessou. Keiki pensou que finalmente tinha encontrado a garota que procurava, mas Sayuki levantou a peça. Ele percebeu que ela estava na verdade usando as cuecas dele. Acontece que Sayuki se sentia sozinha, e queria algo do Keiki, então ela os pegou. Mais tarde, enquanto Keiki saía da escola, ele encontrou Yuka que esperava a chuva parar. Ela o convidou para a casa dela para se aquecer porque estava muito frio lá fora. Yuka saiu para fazer chá para ele, mas Keiki viu isso como uma oportunidade para descobrir se ela tinha os itens que faltavam do seu quarto. Ele verificou, mas, infelizmente, Yuka voltou mais cedo do que o esperado. Ela o pegou mexendo nas coisas dela e o fotografou. Agora, ela está ameaçando torná-lo viral a menos que ele se torne um animal de estimação dela. O pobre Keiki se sente encurralado e não tem escolha a não ser aceitar a oferta dela. No dia seguinte, na escola, Keiki faz tudo o que Yuka manda, e Sayuki fica chateada. Sayuki os confronta e diz que sabe que Keiki não obedeceria assim a menos que estivesse sendo ameaçado. Ela menciona que Keiki prefere grandes talentos como os dela, o que deixa Yuka chateada. Yuka tenta fazer Keiki admitir que ele gosta das pequenas, mas ele não consegue mentir sobre isso, e confirma que prefere as grandes. Apesar de obedecer a Yuka sem fazer queixas, Sayuki decide partir, pois não suporta ver como Keiki está sendo tratado como um boneco. Após alguma reflexão, Keiki percebe que, se descobrir que Yuka enviou a carta de amor, ele poderia mudar toda a situação. Com isso, ele continua a obedecê-la, e no dia seguinte, veste-se de mordomo para ir às compras com Yuka. É um pouco embaraçoso para ele andar vestido assim, mas eles acabam chegando à casa da Yuka. Ela o deixa na entrada, pois quer tomar um banho após o longo dia deles.
De repente, Keiki tem uma ideia e tenta espiar o plano de Yuka novamente, mas, infelizmente, Yuka o pega e o avisa que se ele fizer isso de novo, a coisa vai ficar muito feia. Nesse momento, um grito ecoa. Há uma aranha no banheiro! Keiki corre para ajudar Yuka, mas ao vê-la, ela o expulsa com força e o castiga. No entanto, ela secretamente gosta que ele tenha vindo em seu socorro. Bem a tempo, Keiki vê a foto de uma idosa com a jovem Yuka. Ela aproveita para contar que a senhora na foto é sua avó, a quem amava na infância e que estava sempre com ela. No entanto, quando sua avó faleceu, ela se sentiu decepcionada, pois pensava por que sua avó morrera, mesmo ela a amando tanto, e escolheu isolar-se da família e do mundo. Ficar sozinha tornou-se mais uma escolha do que o resultado do desgosto de seus colegas. Nesse momento, Keiki entrou na vida dela como um herói e continuou falando com ela apesar da rejeição dela. Ela pensou que ele queria ser maltratado, mas na verdade era ela quem estava esperando por ele. Afinal, se ela quisesse se afastar, poderia simplesmente ter parado de ir à biblioteca. É por isso que ele é muito especial para ela. Yuka vai pegar algo para beber, mas ainda está abalada, fazendo-a tropeçar. Keiki a olha diretamente nos olhos com uma expressão séria. Isso faz Yuka corar, mas Keiki percebe que ela está com a cueca dele, então ele a interroga. Depois de forçá-la a falar, Yuka confessa que os pegou do quarto dele porque, como garota, ela também se interessa por tramas de garotos. Agora que estão ao alcance, Keiki finalmente se liberta. No dia seguinte, Keiki diz a Shuma que sente ciúmes porque Shuma agora tem uma potencial namorada nas férias, enquanto Keiki não tem ninguém especial. Shuma tenta consolá-lo dizendo que, embora Koharu seja bonita, ela tem certas peculiaridades. Quando Shuma foi à casa dela, ele descobriu uma coleção de vídeos dele e um diário que detalhava tudo o que ele fez durante o dia. Depois, Keiki encontra Mao, que lhe pede para ser seu namorado, mas só para usá-lo como modelo e desenhar melhor. Mao explica que desenhar pessoas comuns como Keiki é difícil, ao contrário de Shuma, que é atraente e mais fácil de desenhar. Keiki fica um pouco incomodado com o comentário de Mao. Ela então lhe pergunta se ser bonito é realmente tão importante. Keiki concorda, mas sabe que Mao não entenderia, já que ela mesma é linda. Mao cora e se oferece para desenhá-lo melhor em seu mangá como um sinal de gratidão. Keiki não tem certeza se é uma recompensa ou um castigo, mas acontece que um editor contatou Mao e lhe ofereceu a oportunidade de escrever um mangá único. Ela buscava ideias sobre relacionamentos adolescentes para expandir seus horizontes e adquirir mais experiência. Com isso, Mao promete jamais desistir de criar histórias estranhas. Como Keiki não tem uma namorada para fornecer cenas, ela decide se tornar a namorada dele. Ela monta nele e pede para ele fazer expressões naturais para ela desenhá-las. Depois de o envergonhar um pouco, ela sai com seu material de qualidade. Enquanto isso, Keiki encontra Fujimoto que quer usá-lo novamente como fonte de pecado, mas desta vez ela lhe dá um ingresso para a piscina para 5 pessoas como prêmio por ter sido bom para ela. Ele se pergunta por que ela não vai com eles, ao que ela revela que não conseguirá se conter com tantos cheiros de rapazes na piscina. No entanto, ele planeja convidar Shuma e Koharu, mas os encontra deitados no chão. Ele diz, brincando, que vai chamar a polícia. Depois de esclarecer que tudo foi um acidente, eles se recusam a ir, mas Keiki vê uma das fotos no chão e percebe que foi tirada na hora em que deixaram a carta de amor. No dia seguinte, Keiki finalmente criou coragem e reúne todas as garotas fora da escola para informá-las que as levará a uma piscina. As garotas se perguntam por que e como conseguirão os trajes de banho, mas Keiki já tem tudo planejado. Mais tarde no ônibus, as garotas o cercam e ele, um tanto arrogante, diz que devem ser gratas a ele. Enquanto isso, os passageiros ao redor ficam com ciúmes. Ao chegarem ao destino, Keiki está pensativo quando, de repente, as garotas chegam mostrando seus trajes ao sortudo. Mais tarde na piscina, Yuka e Sayuki têm uma competição. Sendo profissional, Yuka derrota Sayuki rapidamente e leva Keiki para um escorregador com ela. Ao deslizar, Yuka informa Keiki. Depois, Keiki está com Sayuki na piscina quando, de repente, uma onda gigante chega e leva o maiô dela. Com isso, Keiki segue para Mao e eles passeiam pela piscina. Keiki promete ajudá-la com mangás e de repente Mao tropeça, mas o herói salva a garota, então ele segura a mão dela para evitar qualquer perigo, dando borboletas à garota. Depois de tudo isso, Keiki procura Mizuha e a encontra numa piscina separada relaxando. Mizuha revela que se distanciou para que ele possa aproveitar com outras garotas. Ouvindo isso, Keiki a chama para brincar, compensando o abandono. Mas ao se aproximar, ela tem cãibra na perna, então Keiki tem que carregá-la. Por ser leve, ela se alegra. Enquanto a carrega, Keiki se lembra da infância. De repente, um pequeno arco-íris aparece e ela está bem com isso, mas Keiki se espanta. Mizuha explica que viu o mangá da Mao, mas seus sentimentos são genuínos. Eles continuam andando e encontram Koharu que parece estar gritando algo. Ao ver Keiki, ela corre em direção a eles. Depois, Keiki apresenta todos a Koharu. Koharu de repente pede ajuda a Keiki e as garotas, pois está recrutando para um concurso de declaração em seu trabalho de meio período. Keiki mostra interesse, mas Koharu lhe diz que é uma competição só para garotas, onde elas têm que fazer a confissão de amor mais fofa. Ao ouvir isso, ela sugere que todas as garotas do harém de Keiki participarão
e a vencedora poderá fazer um pedido a Keiki. Assim que a competição tem início, Koharu sobe ao palco e faz sua apresentação. Ela então chama por Sayuki. No entanto, a confissão dela se torna muito conhecida pela plateia, e ela consegue a impressionante marca de 92 pontos. A seguir, Yuka mostra sua frustração com Keiki por estar cercado por garotas talentosas. Ela também lembra a Keiki que ele é seu mascote. Surpreendentemente, a plateia, incluindo algumas pessoas doentes, realmente gostou da sua performance, dando-lhe impressionantes 95 pontos. Mais tarde, é a vez de Mao, e a princípio ela age. Por último, mas não menos importante, Koharu chama Mizuha, que confessa seus sentimentos pelo irmão mais velho. A multidão enlouquece e lhe dá uns impressionantes 120%, quebrando o recorde da competição. No final, Mizuha vence com o poder do amor fraternal. Keiki acha isso um pouco inquietante, mas ele vê como um tipo especial de amor familiar. Mizuha está extremamente feliz porque agora tudo se encaixa com base nas suas suposições. Ela fica surpresa por ele ter adivinhado tudo o que ela fez e declara seu amor por ele. Keiki está feliz em ouvir a confissão dela, mas ele simplesmente não consegue admitir que ela está apaixonada por ele, já que são irmãos. Bem, em termos mais simples, Keiki o surpreende beijando-o. É uma reviravolta surpreendente, mas parece que o relacionamento deles é mais complicado do que pensavam. Keiki acorda depois de sonhar com os talentos de Sayuki, quando a vê à sua frente. A princípio ele se pergunta o que sua veterana faz em sua casa, mas logo percebe que Sayuki é agora sua esposa, pois, após se formarem no ensino médio, eles se casaram. Em vez de Sayuki Takahara, ela agora é Sayuki Kiriwa. De repente, Sayuki pede a Keiki para fazer isso depois de tantos dias. Keiki tira uma coleira e guia e a coloca em Sayuki, e o casal sai para uma caminhada. De repente, Keiki acorda e felizmente não passou de um sonho. Infelizmente, Mizuha também acorda atrás dele e o beija de bom dia, o que o choca. Então ele convoca uma reunião familiar urgente. Keiki a repreende e a proíbe de fazer isso de novo. Então Mizuha pula nele para fazê-lo sentir o que ela está sentindo. Keiki se sente bem demais, mas seus valores não o permitem continuar por esse caminho. Então ele decide sair de casa e liga para o pai para confirmar se eles são parentes de sangue ou não. O pai fica surpreso, mas confirma isso. E também acrescenta que Mizuha é sua filha favorita. Depois disso, Keiki vai falar com Shuma e Koharu, para lhes dizer que a sua irmãzinha é, na verdade, a rapariga que eles procuravam. Eles ficam muito surpreendidos com esta revelação. No entanto, não podem oferecer as suas casas a Keiki porque Shuma tem visitas, e se Keiki ficar com Koharu, Shuma ficaria com ciúmes. Com isso, Keiki decide resolver a situação sozinho. Ele senta-se num parque a pensar em tudo, e depois conhece Mao. Ela percebe que ele está péssimo e o convida para compartilhar comida. Ela o encoraja a fazer as pazes com Mizuha, mas também percebe o problema complicado que eles têm enfrentado. Ela se arrepende de sua ameaça anterior de interferir em qualquer relacionamento que Keiki pudesse ter. É muita coisa para Keiki processar, mas ele parece ter amigos que o apoiam para o ajudar. Enquanto Mizuha dorme, ela não sabe o que dizer a Keiki. Enquanto isso, Keiki apenas vagueia sem rumo. Infelizmente começa a chover e Mizuha sai para buscá-lo, mas não consegue. Ao voltar para casa para o jantar, ouve Keiki voltando, mas ele pegou um resfriado por causa da chuva. Ela vai ao supermercado para comprar algo para ajudá-lo, e adivinha só? Minutos depois, Keiki acorda e se surpreende ao ver Sayuki ali, já que Mizuha a encontrou no supermercado. Sayuki lhe dá um cuidado especial e sobe na cama dele para compartilhar seu calor, adormecendo ali. Yuka também chega e fica surpresa ao presenciar a cena, então ela entrega alguns livros a Keiki e com força expulsa Sayuki, afirmando que será ela a cuidar de Keiki. Ambas começam a brigar sobre quem vai ajudar Keiki, mas isso irrita Mizuha. Afinal, ela sente um pouco de ciúmes ao vê-la se agarrando ao irmão dela. Com isso, ela os expulsa. Depois de tudo o que aconteceu, Keiki se lembra de quando Mizuha veio à casa dele e se sente culpado por ter esquecido. De repente, ele se deu conta de que precisava ir ao banheiro. Mais uma vez, Keiki encontra Mizuha sem nenhum plano, mas desta vez, Mizuha fica ainda mais surpresa ao vê-lo andando. Keiki tem algumas dúvidas, então ele pergunta a Mizuha quando ela se apaixonou por ele. Mizuha responde que foi quando eles se conheceram pela primeira vez porque ela havia perdido as pessoas que mais amava, e Keiki a acolheu de braços abertos. Ela nunca mais quer ficar longe dele. Keiki entende os sentimentos dela e decide manter o relacionamento como está, tratando-a como uma irmã, mesmo que não sejam parentes de sangue. E agora, Keiki sente que ainda está solteiro, mas está cercado por garotas. Mas adivinhe só, Mizuha o convida para um encontro onde ele pode ser o namorado dela por apenas um dia. Keiki concorda e eles saem juntos. No fim das contas, a última coisa que Keiki quer fazer é rejeitar Mizuha. Enquanto isso, todo o resto permanece igual. Por hoje é só, meus caros homens de cultura. Se você também quer conquistar garotas, inscreva-se no canal e ative o sino para mais conteúdo com enredo.